1 Pedro capítulo 1. Você chega em Apocalipse, volte 3 livros. Apocalipse, Judas, tem João e aí tem Pedro. É fácil de achar, mas você que tem dificuldade, os obreiros vão auxiliar você e depois os obreiros podem sentar também, que é importante a gente ouvir a palavra todos juntos. Em nome de Jesus. Todos acharam, pessoal? 1 Pedro 1, versículo 13. Versículo 13. Essa semana foi a semana de santificação, onde a gente se separou, a gente leu mais, a gente estudou mais, a gente orou mais, a gente se conectou mais com Deus. Essa semana, como é a semana da Santa Ceia, a gente cumpriu com o propósito de nos separar das nossas vontades. E o que eu vou falar hoje nada mais que a coisa mais importante que tem que ter dentro da igreja, que é a santidade. A santidade. Eu não digo a santidade da estrutura da igreja física. Não, eu digo a santidade da igreja espiritual, dos santos, da Assembleia dos Justos. O que falta na igreja hoje, eu não digo só na igreja sem mácula, eu digo na maioria das igrejas, é a santidade. Porque a santidade é através dela que você vê Deus. A própria palavra fala que sem santidade ninguém verá Deus. É impossível que eu possa ver Deus se eu não me santifico. E como a gente sempre fala, não é somente na semana da Santa Ceia que nós vamos se santificar. Não. Se você faz isso, você é um religioso. A santificação requer todos os dias da nossa vida. É todos os dias que nós lutamos contra nós mesmos. E se você não se preparar, não lutar contra o seu coração, você não pode ver Deus. Eu não posso querer ver Deus somente na Santa Ceia. Não posso. Quinta-feira foi muito show de bola o que aconteceu aqui, porque não somente pelo que aconteceu na quinta, mas pela semana dessas pessoas. A gente deu um tema e as pessoas que participaram da roda de conversa, de tirar dúvidas, a maioria delas trouxeram um esboço preparado de estudo. Isso mostrou que elas se prepararam durante a semana. Elas buscaram conhecer mais do tema, mais do que a gente estava expondo na quinta-feira. Ou seja, é isso que nós temos que fazer, não somente pautado num tema que nós vamos pregar, mas baseado no conhecer a Deus. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer os seus atributos. E o atributo de Deus não é somente o amor, como muitos conhecem. Isso é apenas um de muitos que existem. A justiça de Deus traz tanto o amor quanto a ira, mas não somente esses dois. Em Deus existem vários atributos infindáveis, incontáveis. Se o homem pudesse conhecer Deus na sua totalidade, ele não seria Deus. Por isso que o homem não conhece. Deus não se manifesta na sua totalidade. O que Deus se manifesta é o que podemos conhecer dele. Está escrito em Romanos capítulo 1. Deus se manifesta justamente da maneira em que nós podemos conhecê-lo. Na natureza, nos seus atributos incontáveis. Ou seja, Deus se manifesta da maneira que ele tem que se manifestar. Amém? E para que Deus possa se manifestar, é necessário que eu venha me santificar, me separar. Olha só o que diz 1 Pedro 1,13. Diz assim. Todos acharam, gente? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou do vosso conhecimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Como filhos o quê? Obedientes. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Tem Bíblia que diz assim, não vos conformando com as paixões. Tem Bíblia que fala isso? Tem várias Bíblias que diz conformando com as paixões que antes havia em vossa ignorância. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Não está pedindo para eu ser santo somente em algumas partes da minha vida, somente quando eu venho para a igreja. Não, em toda a maneira de
viver no trabalho, no casamento, na minha vida profissional, na minha vida eclesiástica, seja o que eu faço dentro da igreja, eu tenho que viver toda a maneira santo, santificado, assim como é santo aquele que vos chama. Quem que nos chama? O próprio Deus. Então nós temos que se tornar santo em toda a nossa maneira de viver, assim como ele é santo. Versículo 16: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Olha só, há uma palavra simples, todavia profunda, que ocorre 900 vezes aproximadamente na Bíblia. 900 vezes. Você encontra primeiramente em Gênesis, quando Deus cria o mundo, quando Ele cria todo o universo, em tudo que nele há. Quando somos informados como Deus criou os céus e a terra, lá no livro de Gênesis existe essa palavra. Você encontra também pela última vez no livro de Apocalipse, quando a Bíblia também nos informa da mesma maneira sobre a criação de um novo céu e uma nova terra. Um livro inteiro, como o livro de Levítico, ele é devotado ao assunto dessa palavra. Apesar disso, essa palavra é extremamente negligenciada no dia de hoje. É negligenciada, embora ela descreve a exclusividade de Deus, quando Deus chama uma pessoa e o chamado de todos os seus filhos, ela é amplamente, praticamente ignorada dentro da igreja. E essa palavra, muito conhecida, tanto na Bíblia, quanto nas pregações que a gente passa no sermão, ela tão pequena, né? Mas, todavia, com grande poder na nossa vida, que é a palavra santo. A palavra santo. Entre outras palavras, como santificação, como se santificar, que a Bíblia também enfatiza, que é da mesma raiz de santo. O que significa ser santo? O que significa quando a Bíblia diz que eu tenho que ser santo? Qual é o chamado bíblico para a santidade? Você já se perguntou sobre isso? Como se deve praticar a santidade? Por que as igrejas necessitam tão desesperadamente da santidade nos nossos dias atuais? Eu vou começar com o primeiro tópico. O que significa ser santo? O que significa a palavra santo? O termo santo usado no Antigo Testamento, kadosh, que quer dizer pessoa separada, separado por Deus. No Novo Testamento também se baseia quase no mesmo significado. Alguém separado para pertencer exclusivamente a Deus. Ou seja, a palavra santo significa ser separado. A palavra santo significa ser separado por Deus, exclusivamente com Deus. Quando acontece o ato da regeneração feita pelo Espírito Santo de Deus, no nosso coração nós se tornamos santos. Nós se tornamos separados. Nós se tornamos excluídos do mundo. Ou seja, Deus nos trata por meio de Cristo como pessoas santas e justas. Quando a regeneração acontece na vida de uma pessoa, de um cristão verdadeiro, ela se torna santa. O homem se torna santo, o homem se torna separado. Mas olhe para dentro de você hoje. Veja, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olhe para dentro de vocês. Vê se há possibilidade de ser chamado de santo. Há essa possibilidade? Há possibilidade sim. Com toda certeza a possibilidade. Sabe por quê? Porém sabemos que não dá para se conformar com essa afirmação quando nós olhamos para os nossos pecados. De maneira nenhuma, de fato. Quando nós olhamos para os nossos pecados, nós não podemos afirmar que nós somos chamados de santo. Mas, muitas das vezes, erradicados na nossa fé, pois sabemos que ser chamado de santo é uma tarefa muito árdua para um cristão. Ser chamado de santo é uma tarefa muito árdua, muito complexa, porque ele imagina que a santificação procede das obras dele. Ele imagina que ele é santificado através do que ele faça, mas não. Quando olhamos para Cristo, encontramos facilidade de compreender que somos santos por meio de Cristo, por meio dele. Ou seja, quando nós olhamos para dentro da gente, há sim uma certa
uma certa realidade de ver Cristo na nossa vida e poder contemplar a sua glória e dizer que nós somos santos, sim, separados. Se você é uma pessoa que se separa do mundo, se separa das suas vontades, se separa dos seus deleites, você é santo. Você é uma mulher santa. Você é uma mulher piedosa. Você é um homem piedoso, porque você está se separando das coisas do mundo. Santo não quer dizer que a pessoa não peca. Santo não quer dizer que a pessoa não erra. Senão nós teríamos que arrancar essa passagem de 1 Pedro 1,13 em diante, 1,16, que Deus fala, sede santos porque eu sou santo. Não, mas Senhor, é impossível. Como é que eu posso se tornar santo? Quando você olha para você é impossível. Mas quando você olha para Cristo, é possível. Porque a santidade provém dele. A grande verdade é que Deus chama pessoas ruins, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas soberbas, pessoas orgulhosas, mentirosas, assassinos, adúlteras, para serem santos, para serem separadas. Deus transforma o coração desses para serem santos e transformados. Deus pega as piores pessoas do mundo, as piores pessoas que existem na face da terra, transforma, regenera, justifica, santifica nessa caminhada de fé. A obra de Deus e a obra do Espírito Santo e a obra de Cristo torna o pior homem da face da terra, tornando ele santo, separado. Pastor, antes eu era uma pessoa adúltera, eu traía, eu mentia, eu fazia tudo de errado, agora eu sou de Deus, eu não faço mais nada disso. Então você é santo, você é separado, você se separou do mundo, ou seja, isso é ser santo. Primeiro tópico, o que é ser santo? É ser separado. Qual é o chamado bíblico para a santidade? Desde a antiga aliança, realizada por meio dos patriarcas, Deus chama o povo à santidade. Se você ler Levítico 19, que é o que Pedro, quando vai falar isso à igreja, Pedro usa a passagem de Levítico 19, que diz, eu sou o Senhor, que vos tirou do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. A mesma passagem que está em Levítico é a mesma que é atribuída no livro de 1 Pedro, na epístola. É a mesma passagem que é atribuída na igreja sem mácula hoje em dia. E na vida daqueles que nos assistem. Na vida dos cristãos da igreja sem mácula. Sede santos, porque aquele que vos chamou, ele é santo. Quando Paulo diz assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo era santo, sim ou não? Paulo, da mesma forma, também era santo. Então, quando as pessoas olhavam para Paulo, elas enxergavam quem? Enxergavam Cristo. Como eu sempre falo, Paulo tinha que ter peito e coragem para dizer para as pessoas, olhem para mim, imitai a minha fé, imitam a mim, porque fazendo isso, vocês estão imitando quem? Imitando a Cristo. Sendo santos, separados dos deleites de vocês. A medida e a essência dessa santidade é o próprio Deus sendo estabelecido na nossa vida, é o próprio Espírito Santo sendo dado como porção dentro da gente, nos convencendo do pecado, nos convencendo da justiça e do juízo. É o próprio Espírito de Deus entrando dentro da gente e tirando aquilo que não lhe agrada para pôr aquilo que agrada o próprio Deus, que é a caminhada de santidade. Pedro repete essa ordem dada ao povo no deserto, em sua primeira carta, convocando os cristãos, como eu acabei de falar, para imitarem a santidade de Deus, a exemplo da santidade daquele que vos chamou. Nós, da mesma maneira, nós temos que se separar do mundo. Pastor, mas eu não faço mais nada no mundo. Mas muitas das vezes você cumpre com esse desígnio do que há no mundo. Você faz essa... Lembra domingo passado que a gente pregou? Qual que é um dos maiores castigos de Deus que pode acontecer na vida de uma pessoa? É quando Deus entrega essa pessoa para o seu próprio... Hein, gente? Para o seu próprio coração. Romanos 1 diz que Deus nos entregou as paixões infames para que eles venham cometer praticamente pecado em cima de pecado, para que no último dia sejam condenados justamente. Então a ira de Deus, um dos maiores castigos de Deus é entregar o homem para isso.
E uma das maiores graças e divindade de Deus atribuída dentro do homem é que o homem possa caminhar em santidade. E não somente isso, mas poder ver a glória de Deus. Amém? Essa é uma das maiores evidências de um novo nascimento. Essa é uma das maiores evidências de uma pessoa que nasceu de novo. Quando se importamos, praticamente, quer saber se uma pessoa nasceu de novo? Quer saber se uma pessoa realmente é de Deus ou não? É quando ela mata aquilo que está matando o espírito dela. É quando ela se afasta daquilo que afasta ela de Deus. E preferimos mais agradar a Deus do que os deleites do nosso coração. Esse é o nascido de Deus. Ele não espera o pecado crescer no coração dele como uma semente arraigada numa terra profunda, não. Ele mata muito antes dessa semente ter germinado. O pecado é uma semente, a oração é uma semente, a minha santidade é uma semente. Se eu quero ver Deus, eu tenho que ter uma vida íntima com Ele. Não é da noite para o dia. É de honra a honra, glória em... Por isso que há muitas pessoas caídas. Por isso que há muitas pessoas que tomam decisões erradas, porque elas não tomam conhecimento de fazer como Davi fez. Davi antes, quando ele foi para a guerra, chegou na sua aldeia, na sua comunidade, viu tudo destruído, roubaram os despojos, levaram as mulheres como escravos, levaram as crianças. Davi na mesma hora, Davi não se apavorou, não. Davi sabe o que ele fez? Se colocou diante de Deus e falou assim: meu Deus, persigo eu os meus inimigos. O que Deus falou? Persegue, Davi, porque você vai alcançá-lo. Davi não tomou decisões precipitadas. Davi tomou a decisão de quem? Em direção de Deus. O homem nascido de novo, o homem regenerado por Deus, ele não toma decisão de si mesmo, do seu próprio coração. Ele mata o que está matando ele. Ele se desvia daquilo que está desviando ele do próprio Deus. É esse o homem que conheceu a Deus. Agora eu pergunto para vocês, por que as igrejas necessitam desesperadamente da santidade nos dias de hoje? Eu estou falando, nos dias de hoje. Muito simples entendermos. Que a igreja de Cristo ela é conhecida por seu amor à palavra de Deus, a de Cristo. Como eu sempre falo nas pregações, antes de você vir para a igreja, é necessário que a igreja venha com você. Amém? Antes de você entrar aqui, a igreja já tem que estar instaurada dentro de vocês. Vocês são a igreja. Vocês são o edifício bem ajustado de Deus. Vocês são morada e predileta do Espírito. A própria palavra fala isso. Então, para que eu possa compreender Deus, é necessário que a igreja, a Assembleia dos Justos, a Assembleia dos Santos, eles desesperadamente anseiam pela santidade. Sabe qual que era a marca dos puritanos? Os perseguidores de santidade. Por isso que nunca houve antes e nunca houve depois pessoas tão erradicadas, pessoas tão radicais, que preferiram mais a santidade do que ouvir a voz do seu coração. Não houve antes dele nem depois. Os puritanos, esse nome puritanos, vinha da linhagem de puros, homens puros. Aos olhos da comunidade, quando viam os puritanos, era uma blasfêmia para eles. Olha lá os santarrões, olha lá os puros, os desviados da gente, eles querem se separar. Ou seja, quando olhavam para os puritanos, perseguidores de santidade, não importava o que a sociedade falava, mas os puritanos tinham desejo, anseio por Cristo, queriam conhecer a Cristo. Foi praticamente o grupo de pessoas que mais chegou perto da santidade, foi os puritanos, porque tudo que eles faziam era voltado para Cristo, família voltado para Cristo, desejo voltado para Cristo, palavra voltado para Cristo. Tudo que eles faziam voltado para Cristo. Ou seja, a cada dia em que o pecado vai se tornando fácil, a igreja de Deus tem que se tornar mais radical. A gente está vivendo uma era, a gente está vivendo uma geração em que o pecado está instaurado até dentro da igreja. Está instaurado dentro da igreja. O pecado da lascívia, da ignorância, da arrogância, da soberba, da imprepotência, está instaurado na igreja.
Mas para que a igreja possa ser diferente e conhecida como igreja de Cristo, é necessário que a igreja se separe. Disso tudo que a gente está falando. É necessário que a igreja seja unida na graça e no conhecimento, cresça na graça e no conhecimento, ao ponto de não se contaminar com o que o mundo oferece. 1 João 2,15 mesmo diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que João está falando? Não ameis o mundo, e nem o que no mundo, nem o que há no mundo, nem o que há dentro do mundo. Eu não posso amar o mundo e ao mesmo tempo querer amar Deus. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou a de agradar um e odiar outro. A Bíblia diz que todo aquele que você se oferece como servo é o seu Senhor. Se você tem facilidade de servir o seu pecado é o seu Senhor. Servir a Cristo requer muito do que pensamos ou imaginamos. Vai nos custar muitas coisas, meu amigo. Servir a Cristo vai nos custar amigos, vai nos custar paixões, vai nos custar razões. Seguir a Cristo vai nos custar os nossos deleites, vai nos custar família, vai nos custar tempo, vai nos custar tudo aquilo que é agradável ao nosso coração. Um homem que serve a Cristo com excelência, um homem ou mulher que serve a Cristo com excelência, tudo que ela faz é voltado para a palavra de Deus. Amém? Todos os contextos bíblicos, quando nos chama para a santidade, nos mostra que devemos deixar nossas vontades de lado para realizar a vontade de Deus. A vontade de Deus. Não devemos nos amoldar às paixões que tínhamos no tempo da nossa ignorância. O que é isso, pastor? O homem que era beberrão, o homem que era adúltero, o homem que era fornicário, o homem que era mentiroso, o homem que era lascível, isso no mundo. A Bíblia diz que nós não devemos amoldar a essas paixões quanto tempo da nossa ignorância, porque aquele que nos chamou é santo e nós temos que ser santo da mesma maneira e da mesma forma. Dentro do coração do homem não pode ter desejo por aquilo que ele fazia lá fora, lá no mundo. Como eu sempre falo, a sua maior luta constante é contra o seu maligno coração. Por isso que muitas das vezes as pessoas caem, porque ela ouve a voz do coração. E depois ela paga um preço muito caro. Amém? Nós não devemos realizar as mesmas obras do tempo hoje em que nós não conheceríamos a verdade. Não podemos. Esse é um dos papéis mais importantes na vida de um salvo. Como se deve praticar a santidade. A caminhada de fé de um cristão é marcada por lutas, é marcada por guerras constantes. Um cristão de verdade, a caminhada de fé dele é marcada por lutas e por guerras constantes, não necessariamente externas, mas internas. Não necessariamente do lado de fora, mas do lado de dentro. Luta do coração contra a razão. A luta da fé contra a dúvida, a luta da alma contra a carne. Essa é uma das maiores evidências que uma igreja permanece na sã doutrina, é quando o amor do Pai permanece dentro dela, quando ela cumpre com o desígnio da palavra, ela luta contra a razão, ela luta contra o coração, ela luta contra a carne. Essa é uma das maiores evidências de um cristão renascido de Deus, de um cristão que nasceu da fé, que nasceu de Deus, um cristão que de fato viu a essência do Espírito sobre ele. Essa é a pessoa que contemplou a majestade de Deus na vida delas. Amém, pessoal? O problema é que na nossa santificação tentamos procurar Deus em tantos lugares, menos onde realmente Ele está, que é no nosso quarto secreto, no nosso quarto oculto. O problema é que quando se santificamos, tentamos encontrar Deus em todos os lugares, menos aonde de fato Ele está, no nosso quarto secreto, no lugar oculto, aonde os olhos não podem ver, aonde os ouvidos não podem contemplar. Está você e Deus, só vocês dois. É o momento de você se esvaziar de si, para que você possa ser cheio pelo Espírito. É o momento em que Deus, Ele desce, colocando o Espírito da verdade sobre nós. E a gente começa a andar na santificação. Nenhum homem
é o mesmo depois que redescobriu o lugar em que Deus se manifesta. Amém, pessoal? Essa é a palavra que eu tenho preparada para vocês. Nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. E não somente isso, mas torná-lo conhecido. Amém? Eu digo para vocês, não é fácil. Pastor, muitas das vezes eu penso em desistir. Eu também. Pastor, muitas das vezes eu penso em acabar com tudo. Eu também. Eu também. Mas quando eu olho para o autor e consumador da minha fé, eu não tenho como fugir, não. Glória a Deus. O que Pedro disse? Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Se só em Ti encontramos as palavras de vida, não há lugar melhor que esse. A gente já pregou várias vezes. Por que Davi morreu segundo o coração de Deus? Davi ansiava por esse lugar. Davi ansiava pelos átrios. Uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei todos os dias. Que eu possa estar nos seus átrios, na casa do Senhor adorando. Buscando Ele incansavelmente. Você pode ver que o desejo de Davi era estar na casa de Deus. Mas vale um dia, Senhor, nos seus átrios, do que 1000 dias no mundo. Ele preferia um dia, somente um dia, nos átrios, na congregação, aonde estão reunidos a igreja de Cristo. Ele queria somente um dia ali dentro, do que 1000 dias no mundo. Vocês acham que naquele tempo eles tinham o privilégio de estar todo dia na igreja? Era uma vez por ano, quando eram oferecidos sacrifícios pelo pecado da expiação do povo. Era a oportunidade da lavagem espiritual das pessoas. Uma vez por ano, vocês têm a oportunidade de toda quinta, todo domingo e mais, todo dia em casa, todo dia no trabalho, todo dia na roda de amigos, todo dia quando você tem oportunidade. A Bíblia diz que Paulo fala para Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo, e que ninguém te despreze. Ou seja, nós temos que aproveitar as oportunidades. Hoje nós estamos aqui, hoje nós redescobrimos o lugar de santidade, da santificação. Vamos orar mais. Essa quinta eu vou trazer uma palavra. Olha, eu chorei quando eu estava estudando sobre os vultos da igreja cristã, os pais da igreja, tudo que eles faziam para permanecer de pé. Eu chorei quando eu estudei a história de John Flatter. Se você estudar os vultos da igreja, os pais da igreja, você vai ver o que eles faziam para permanecer de pé. Não se compara em nada o que a gente faz hoje. Faziam muito mais, muito mais. Quinta-feira agora eu vou passar sobre a vida desses homens piedosos, desses homens puritanos, de alguns puritanos, alguns pais da igreja, alguns avivalistas, alguns reformadores. Nós vamos falar nessa quinta. Procure estar aqui. Procure vir à igreja para orar, para se santificar mais. Em casa você não vai fazer isso. Me perdoe, meu amigo. Como eu sempre falo, eu não tenho nenhum problema de falar isso. Nenhum problema. Quando você prefere mais o seu aconchego do que o lugar de oração, onde a congregação está reunida, orando por uma igreja saudável, você se torna um ignorante. Porque muitos que estão aqui na quinta orando, estão orando por vocês, que muitas das vezes estão em casa de braço cruzado. Ou nós que estamos na quinta aqui orando, nós não oramos por todo o povo da igreja? Sim ou não? Faça parte desse grupo. É como diz Leonardo Ravenhill, né? Ele disse que uma vez ele foi pregar num evento na Nova Inglaterra. Se eu não me engano, deu mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas naquela igreja. E aí ele perguntou para o pastor local, falou assim, vocês têm reunião de oração aqui? Ele falou, temos, senhor Ravenhill. E quantas pessoas vêm na reunião de oração? Vem 4 pessoas, 5 pessoas. Será que realmente essas pessoas amam a Deus? Será que essas pessoas realmente amam de fato e de verdade a Deus? Porque para mim, uma pessoa que ama a Deus é aquela que ama falar com Ele. Você só consegue falar com Deus na oração. Você só consegue se achegar a Deus com oração. Como nós sempre falamos, o caminho que nos leva a Deus é quem? Hein, pessoal? O caminho que nos leva a Deus é
Cristo. E o caminho que nos leva a Cristo é a oração. Quer ver Cristo? Ore. Quer ver Deus? Se achegue a Cristo. Então eu não posso se achegar a Deus sem se for por Cristo. E eu não posso se achegar a Cristo se eu não oro. Então ore mais, busque mais a face de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, que Ele merece.